Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Voo da Coruja. Pois é, talvez você tenha chegado aqui já com o espírito armado, já preparado para me dizer alguma coisa, até porque eu tenho recebido algumas mensagens, é minoria, algumas mensagens de pessoas que não entendem quando eu falo aqui acerca de líderes religiosos, de modus operandi dentro de várias organizações religiosas, e as pessoas vêm para cá, inclusive assembleianos, você está falando da minha igreja, você está falando da Assembleia de Deus. Às vezes a pessoa que faz esse comentário está num estado, né, aí no Brasil, que não tem nada a ver com o estado ao qual eu estou me referindo, da organização, da Assembleia de Deus naquele estado. E ela vem dizendo, porque a minha igreja... Não, não é a sua igreja. Eu vou explicar o porquê. De certo modo, não é a sua igreja, tá? Você que pensa dessa forma. Primeiro, a pessoa vem e diz assim, olha, o que é que você tem contra a Assembleia de Deus? Nada, porque eu sou membro da Assembleia de Deus e tenho uma história com a Assembleia de Deus há 30 anos, não são 30 meses. Todas as minhas consagrações foram dentro da Assembleia de Deus. Eu fui separado ao diaconato na Assembleia de Deus, fui consagrado presbítero na Assembleia de Deus, fui consagrado pastor na Assembleia de Deus, sou membro da Assembleia de Deus. Quando eu falo aqui, eu não estou falando, ou quando eu falo de uma organização religiosa, eu não estou atacando a igreja, a organização religiosa ou a denominação de ninguém. Cada um escolhe aí a igreja que quer fazer parte, a denominação, a organização. Eu tenho outro conceito, na verdade, do que é igreja, mas esse é assunto para um outro vídeo. Eu quero apenas explicar aqui que eu não estou atacando ninguém na sua individualidade e nem a fé de ninguém. Muito pelo contrário, eu aponto aqui líderes que não possuem nenhum tipo de compromisso com a palavra de Deus, que criam artimanhas para enganar pessoas e tirarem dela bens, dinheiro e fazer com que essas pessoas também fiquem alienadas, escravizadas a um sistema, ligadas a um sistema, carregando um fardo que não deveriam estar carregando. É só isso. Para dar um exemplo, e eu peço até a você a sua paciência, para dar um exemplo, eu criticava o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu ali no século XIX. Eu criticava o Nietzsche apenas por uma frase dele, Deus está morto. E aí eu dizia Nietzsche isso, Nietzsche aquilo, mas eu nem sabia a história de Nietzsche, não sabia quando ele tinha nascido, sabia que era alemão, filósofo alemão, mas eu falava e tal, sem nenhum tipo de conhecimento. Aí eu disse, olha, espera lá, como é que eu estou criticando alguém, a filosofia de alguém, sem conhecer quem é essa pessoa, o que de fato essa pessoa pensou? E aí eu resolvi estudar acerca de Nietzsche, passei a ler as obras de Nietzsche. Dentre essas obras, eu li essa primeira obra, o Assim Falava Zaratustra, tá? Por indicação até de um amigo, que é pastor e é filósofo, eu li o Assim Falava Zaratustra. Na verdade, o primeiro livro que eu tinha lido dele foi esse aqui, O Anticristo. Tá? Eu tinha lido, mas eu li com a outra visão, sob uma outra ótica, já tinha até esquecido o conteúdo, então eu considero que o primeiro livro que eu li do Nietzsche foi esse aqui, O Assim Falava Zaratustra. Na sequência, eu li o Para Além de Bem e Mal. Eu li esse aqui, tá? Que é um livro que o Nietzsche escreveu justamente para complementar o outro. Eu peço um pouquinho da sua paciência, já já eu vou explicar o porquê a igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja aí feita aos pedaços, tá bem? Depois eu li A Genealogia da Moral do Nietzsche, tá? Na sequência eu fui lendo obras, voltei a ler O Anticristo, que eu já mostrei para vocês, li O Crepúsculo dos Ídolos, algumas traduções dizem O Crepúsculo dos Deuses, li a última obra dele, que é essa aqui, o Et Homo, tá? O Eis o Homem. Li a biografia de Nietzsche da inglesa Sue Prydo,
que é Eu Sou Dinamite. Formidável esse livro, tá? Conta a vida de Nietzsche aqui toda, desde a época aí, a história do pai dele, enfim. Vamos lá. E assisti bastante, por exemplo, vídeos da doutora Scarlett Martin, que tem 14 livros escritos sobre Friedrich Nietzsche. Ela que é uma especialista, professora da USP, especialista em Nietzsche, da Viviane Mosé também. Assisti a vários vídeos da Viviane Mosé. Ou seja, eu fui estudar acerca de Nietzsche para saber o que eu estava, o que eu estava falando. Né? Quando eu falo de Nietzsche hoje, faltam poucas obras para eu concluir. O Gaia Ciência, A Origem da Tragédia, ler Nietzsche contra Wagner, né? Pouquíssimas obras para eu terminar de ler a obra completa de Nietzsche. Pois bem, para que alguém debata sobre a Assembleia de Deus, não é a pessoa ser membro, ter uma carteirinha da Assembleia de Deus para dizer, minha igreja é a Assembleia de Deus. Tem que conhecer a história da Assembleia de Deus. Como a Assembleia de Deus, ela foi fundada e com que propósito, com qual propósito ela foi fundada. Em 1910, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre tiveram, vou dizer assim, tá? Vou usar esse termo, projetaram a igreja, na verdade, eles não tiveram uma visão empresarial. Eles não tiveram a ideia de criar uma organização religiosa onde eles fossem ali os dominadores, onde eles dominassem a igreja e angariassem ali recursos, dinheiro, fundos. Não, a visão era missionária. Por isso a Assembleia de Deus, ela expandiu aí no Brasil aos pedaços, fragmentada, por isso que chama Assembleias de Deus no Brasil, porque não existe uma unidade. A Igreja Assembleia de Deus, na verdade, ela é fragmentada. Cada estado tem a sua independência. E a maioria dos estados tem, os campos têm o seu próprio estatuto, são independentes. O que é que liga? Qual é o dispositivo que, na verdade, tenta ligar essas Assembleias de Deus? São as convenções. Então, por exemplo, a Convenção das Assembleias de Deus no estado, vai lá da Bahia, a CEADEB, ela serve como um grampeador. Ela vai ali ligando os campos, tá? E, digamos assim, colocando debaixo de uma autoridade, vamos assim dizer, que é o presidente da convenção, e ele vai ali administrando essas Assembleias de Deus. Isso acontece na maioria dos estados aí no Brasil. Ora, há estados, a exemplo do estado do Pernambuco, em que o seu presidente conseguiu desvincular a Assembleia de Deus do estado do Pernambuco da convenção. Ele criou o chamado Assembleião, onde ele é o líder maior. Ele manda em tudo, em todos os campos, em todas as congregações. O senhor Ailton José Alves é o líder maior. Então, ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu desfragmentar a Assembleia. E mesmo assim houve rupturas dentro da organização. Ela não consegue, talvez, a Assembleia de Deus, ela tenha persistido, as Assembleias de Deus, por conta justamente dessa divisão. Né? Porque dentro da própria Assembleia de Deus, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Há divergências dentro das próprias Assembleias de Deus com relação à doutrina. Eu digo com propriedade, porque eu tenho uma história, já disse, de 30 anos na Assembleia de Deus. Então vamos lá. Tem gente dentro até de um mesmo campo da Assembleia de Deus, de uma mesma até congregação, que tem um pensamento calvinista. Na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, o que é que acontece? Tem um pastor muito conhecido, muito famoso, conhecido entre os assembleianos aí no Brasil, que ele é declaradamente calvinista, ou seja, ele é monergista declarado. Ele diz, eu sou 100% monergista, o que algumas pessoas chamam de calvinista. Ora, você tem dentro da mesma Assembleia de Deus, você tem calvinistas, você tem arminianos, você tem, quanto ao Apocalipse, preteristas, historicistas, futuristas. Quanto ao arrebatamento, você tem pré-milenistas, meso ou tribulacionistas, né? Quanto ao arrebatamento, pré-tribulacionistas,
midiomesotribulacionistas, pós-tribulacionistas. Quanto ao milênio, tem dentro das Assembleias de Deus, quanto ao milênio, pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas. Olha, gente, tem coisa. Inclusive, com relação a usos e costumes, é muito variado. Tem igrejas da própria Assembleia de Deus, dentro do mesmo estado, que permitem algumas coisas que outras Assembleias de Deus não permitem. Mulher, por exemplo, cortar o cabelo, se maquiar, usar adereços, tem usar saia acima do joelho. Tem outras que não aceitam. E é a mesma Assembleia de Deus. Então, quando nós nos referimos a um grupo de homens, não estamos falando da organização, até porque não tem nem como eu chegar aqui e dizer a Assembleia de Deus. Não tem, e nem vou falar da igreja de ninguém. Cada um é livre para professar a fé que quiser. Eu não vou impedir que uma pessoa, digamos, ou vou ficar... Porque a pessoa resolveu ser budista. Algumas pessoas confundem, mas você tá... São pessoas radicais. Olha, gente, eu tenho sido, entre aspas, agredido, entre aspas, né, com palavras, com pessoas que são da Assembleia de Deus, que independentemente do meu posicionamento, elas não deveriam reagir da forma que reagem. Elas reagem como cães raivosos. Mas não é só a Assembleia de Deus, não. A Assembleia de Deus, eu faço parte da história. Tem gente, por exemplo, da Igreja Universal que não entendem, pessoas que não entendem o nosso posicionamento e diz porque a Igreja Universal me salvou, a Igreja Universal me libertou, a minha igreja, as pessoas não entendem que elas são a igreja. A igreja sou eu. Eu não tenho a minha igreja, eu sou membro da Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus não é a minha igreja, porque eu sou a igreja. Dá para entender? Então essas pessoas ficam como cães raivosos. E o nosso trabalho é um trabalho de esclarecimento com relação ao modus operandi de alguns líderes que, como eu já disse, não possuem compromisso nenhum com a palavra de Deus e não se preocupam de forma nenhuma com a alma de ninguém, nem com o destino eterno de ninguém. Tá? Eles mantêm ali as normas, os preceitos, as questões administrativas, o mecanismo administrativo, ele funciona, né, com a graxa, inclusive aquela mesma graxa que eu costumo utilizar, aquela graxa da hipocrisia, bem relatado aqui no livro, deixa eu ver se eu vejo aqui, no livro do Erasmo de Roterdã, não estou encontrando, mas é o Elogio da Loucura. Está aqui, tá? É esse livro, O Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. É aquela graxa que vai fazendo funcionar. Agora, funcionar o quê? O processo administrativo, para que as pessoas, para que eles controlem, para que haja ali um determinado tipo de controle, e eles estão mais preocupados com essa questão administrativa, na questão da entrada de dinheiro, de recursos, do que com as almas, do que com a obra missionária. E eu sei o que é obra missionária, gente. Aqui no exterior, eu e a minha esposa, a digníssima, a gente sabe o que é fazer obra missionária no exterior sem receber um centavo de fora, né? Só sendo providos por Deus mesmo. Nós sabemos o que é isso. Então, quando nós falamos, nós não estamos aqui de forma nenhuma atacando a sua igreja como queira. Por exemplo, a minha igreja, a minha não. Você acha que tem que ficar lá? Permaneça. Você acha que tem que estar dando dinheiro na fogueira bamba? Né? Dê seu dinheiro lá na fogueira bamba. Eu só apenas estou dizendo, o método utilizado é alienador, é escravizador, é tão somente para manter vocês presos a um sistema falacioso, né, com uma interpretação equivocada, no mínimo equivocada, do que é o verdadeiro evangelho. Dá para entender? Então, por que a Assembleia de Deus, volto a dizer, vou repetir, é uma igreja feita aos pedaços, né? Por quê? Porque ela não foi fundada com a intenção de ser um monopólio, ou de ter um poder centralizador, ou um poder central dominando tudo. A visão era missionária, era de expansão, de avanço da pregação do evangelho. Pelo menos, historicamente falando, é o que parece, que essa era a intenção. Então há essa fragmentação.
Ah, mas você fala da Universal, fala da Mundial, que são igrejas que são... sim, mas eu não falo da instituição, das pessoas que frequentam. Eu respeito, como eu já disse, a fé dessas pessoas. Eu falo, repetindo, do modus operandi. Eu falo do modus operandi, da pregação errada, da pregação distorcida, da apresentação de um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, onde há liberdade, onde há paz. Liberdade, claro, sem libertinagem, mas onde há liberdade. Muitas coisas que pessoas praticam que não precisariam praticar. Pronto, é palha, é feno, é madeira, o fogo consome. Pessoas que perdem tempo muitas vezes fazendo coisas ou oferecendo os seus bens, o seu dinheiro em certas campanhas que a pessoa poderia estar utilizando aquele dinheiro para o bem da família. Mas elas estão ali como se estivesse jogando na Mega Sena. Elas não estão doando, elas não estão ofertando, pensando. Não são todas as pessoas, tá? Mas eu arrisco dizer que a maioria é naquele jogo de toma lá da cá. Eu vou dar a Deus porque aí ele vai me retornar. Eu vou dar porque ele me abençoar. Como se Deus precisasse de alguma coisa de alguém, sendo ele dono de todas as coisas. Não é verdade? Então é isso. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que segue. Obviamente que quem tem que sair dela, no caso, são pessoas que estão usando de má fé, pessoas que estão utilizando do nome, da história da Assembleia de Deus para poder... Eu não falo só Assembleia de Deus, eu falo qualquer outra denominação, tá? Estou usando a Assembleia de Deus, porque como eu já disse, eu sou membro da Assembleia de Deus, tá? Então, é por isso. Mas quem tem que sair é quem está agindo de forma errada, na contramão daquilo que a igreja... e está ensinando errado. Porque você pode congregar, você pode estar dentro de um espaço, ali se alegrando, congregando, mas aprendendo o verdadeiro evangelho e não o evangelho mentiroso, escravizador e alienador. Ali, né? É por aí, tá bem? Então, gente, é isso. Eu quero agradecer a vocês. Deixa aí nos comentários o que é que você pensa. Eu volto a dizer para fechar aqui que a igreja somos nós. Nós somos a igreja, tá? Não é a igreja de pedra, de cimento, com bancos, não. Não é. A igreja somos nós. Então, não se considere desigrejado, nem deixe ninguém a você não, porque eu não posso ser desigrejado se eu sou a igreja. Tá? Eu posso ir tranquilo, participar de uma organização religiosa, mas sabendo que eu sou livre em Cristo. Tá bem? De que eu sou a igreja e eu não dependo da mão de ninguém na minha cabeça para me abençoar, porque o próprio Deus, o dono da bênção, já me tem abençoado e muito mais do que eu mereço. Tá bem? A mim e a minha família. Tá bom, gente? Então, que esse Deus verdadeiro, que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, te abençoe rica e poderosamente a você e a sua família. E como eu disse, deixei no comentário, no espaço destinado aos comentários, o que você pensa sobre isso tudo, porque o seu comentário, a sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.